Olá, o meu nome é Tiago Gonçalves e dou-lhe as boas-vindas ao seu programa de Literacia em Saúde. As segundas de conversa, pois está claro. As segundas de conversa são um programa da Liga Portuguesa contra o Cancro em parceria com a TSF. E no episódio de hoje, adivinho sobre o que é que vamos falar. Repare bem, os desafios da sobrevivência associados ao cancro da mama. Será que existem precauções especiais que estes doentes devem ter? E se sim, durante quanto tempo? Ora, o tema de hoje é particularmente relevante ou não estivéssemos no conhecido Outubro Rosa, que é, portanto, por excelência, o mês de prevenção do cancro da mama. Mas, mais à frente, no nosso episódio, já lhe vou dar a conhecer tudo sobre esta iniciativa e vamos ter a oportunidade de conversar mais um bocadinho. Mas, ora, aquilo que é verdadeiramente importante é que para nos ajudar a navegar no episódio de hoje, já tenho comigo o nosso convidado, Hugo Nunes, médico oncologista do IPO de Lisboa. Hugo, muito bem-vindo. Obrigado, Tiago. É com muito gosto que estou cá outra vez, já que sou um repetente. Já É verdade, um repetente, muito bem. E estarei hoje novamente com muito gosto. Claro que sim, muito obrigado, Hugo. Ora, Hugo, de acordo com a pesquisa que fiz, em 2022 o cancro da mama era o mais frequente em Portugal. Por isso, aquilo que começo por perguntar, e acho que os nossos ouvintes também estão curiosos, esta prevalência mantém-se, evoluiu, como é que estamos? Sim, se falarmos sobretudo falando de prevalência, às vezes estes termos são difíceis para compreender, para o público em geral, mas nós desconstruímos-los facilmente. A prevalência, no fundo, é a quantidade de pessoas que num determinado intervalo de tempo têm aquela doença. E, portanto, inclui todos aqueles que tiveram diagnóstico há mais tempo e que continuam a tratar a sua doença porque continuam a tê-la, e inclui a incidência, que são todos os casos novos surgiram nesse período de tempo. E, portanto, a prevalência, sim, como as estatísticas mostram, tem vindo a aumentar. Porquê? Porque nós, de facto, temos diagnosticado mais, porque, de facto, a incidência, ou seja, o número de novos casos tem aumentado, mas, sobretudo, porque, e isto felizmente para o cancro da mama, e é diferente para todos os tumores, nós tratamos-lo cada vez mais e temos cada vez mais sucesso a tratar. E, portanto, temos cada vez mais sobreviventes de cancro da mama. E, portanto, a prevalência, ou seja, o número global de doentes que têm ou que tiveram esta doença aumenta e tem aumentado, de facto, nas últimas décadas. Mas, do ponto de vista de tratamento, ele tem evoluído no sentido do tratamento ser mais rápido, de algum modo, ou isso não se tem verificado? Não, eu não diria, enfim, em relação àquilo que era o tratamento do câncer da mama, digamos, há 3 décadas atrás, que no fundo nos últimos 30 anos foi quando houve maiores avanços no cancro em geral, mas muito em particular no câncer da mama. O que evoluiu de facto não foi propriamente o tempo em que nós tratamos o cancro, ou seja, a rapidez com que o fazemos. Talvez as ferramentas. Exatamente, as ferramentas são diferentes, são mais complexas, mas também são mais eficazes, e por isso é que somos mais eficazes a tratar o cancro. Eventualmente, do ponto de vista do quanto tempo dura tratar um câncer da mama, eventualmente também aumentou um bocadinho, porque nós temos, o caminho tem sido sempre acrescentar complexidade e acrescentar ferramentas terapêuticas, e portanto, eventualmente, uma doente hoje para tratar um câncer da mama ocupa um bocadinho mais de tempo da sua vida a tratá-lo do que trataria há uns anos atrás. Claro, mas quando fazemos aqui um paralelismo entre homens e mulheres, há um género que tende a ser mais afetado por este tipo de cancro? Câncer da mama, garantidamente. Nós sabemos que o principal fator de risco, se falarmos de género para câncer da mama, é ser mulher, não é? Porque é um tumor que está muito relacionado com a interferência dos estrogénios, portanto hormonal, digamos assim, e obviamente a mulher é que está exposta ao estrogénio durante a maior parte da sua vida. O câncer da mama... Em termos biológicos, não é? Portanto faz todo o sentido. Absolutamente. De qualquer das maneiras, dizer já agora, reforçar que o câncer da mama no homem existe, é uma realidade, mas o câncer da mama do homem representa cerca de 1% de todo o câncer da mama, e por isso é que ser mulher representa um fator de risco para ter câncer da mama, claro, versus ser homem. Mas quando falamos aqui de câncer da mama, nós conseguimos identificar mais do que um tipo de câncer da mama, ou de forma genérica existe só um? Não, existem muito mais do que um subtipo de câncer da mama. O cálculo que torna mais complicado de tratar. Absolutamente, absolutamente. Nós até costumamos dizer, vulgarmente,
que de facto o câncer da mama não é uma doença, são várias doenças. Assim como nós falamos de doenças diferentes quando falamos em órgãos diferentes, existe o câncer do pulmão, existe o câncer do estômago, existe o câncer da mama. Dentro do câncer da mama, nele mesmo, existem várias doenças diferentes porque existem vários subtipos de câncer da mama e podemos falar disso também se quiserem. Claro que sim. Bom, quando falamos de tratamento, e acho que é importante percebermos que ferramentas é que temos à nossa disposição, como é que factualmente conseguimos tratar um cancro desta natureza, Hugo? Ora bem, classicamente o cancro, e isto é uma coisa mais ou menos transversal a quase todos os tipos de cancro, tirando algumas exceções, o cancro da mama trata-se ainda muito com cirurgia. Porquê? Porque a cirurgia é o tratamento que, no fundo, consegue retirar a doença do doente. E, portanto, por definição, o câncer da mama, quando está numa fase, de facto, em que podemos tirar toda a evidência de doença, a cirurgia é o tratamento que consegue fazê-lo. Todas as outras ferramentas terapêuticas que temos hoje em dia, no fundo, vão ser, digamos, coadjuvantes à cirurgia. Ou seja, vão ajudar. Absolutamente. Podem ajudar a cirurgia do ponto de vista técnico em si, porque são feitas antes da cirurgia, portanto facilitam depois a cirurgia, ou podem ser feitos após a cirurgia, quando o doente, aparentemente, ou pelo menos do ponto de vista objetivo, nos exames, clinicamente à observação, já não tem doença, porque já foi operado, e são tratamentos adjuvantes, ou seja, que se fazem no período pós-operatório, com um objetivo muito específico, que é diminuir o risco desta doença mais tarde voltar, ou seja, diminuir o risco de recaída. E esta é uma preocupação, obviamente, muito grande no cancro em geral, e no câncer da mama não deixa de ser, porque esta é a natureza biológica destas doenças, que é, no fundo, a gente até pode tirar macroscopicamente a lesão de onde ela estava, mas não quer dizer que não tenha ficado mas há lá fatores de alguma coisa. risco que podem fazer com que mais tarde a doença volte. E, portanto, Mas, por curiosidade, Hugo, e peço desculpa interromper, mas talvez possa ser importante nesta fase. Existe a possibilidade do cancro da mama evoluir ou migrar para outros locais do corpo e, portanto, ser necessário utilizar outras ferramentas terapêuticas? Claro que sim, é justamente disso que estamos a falar. Ou seja, infelizmente, o câncer da mama pode, inclusive, ser diagnosticado numa fase em que isso já aconteceu. Por razões várias, o diagnóstico foi mais tardio e, portanto, já temos doença, no fundo, de cancro da mama, mas fora da mama, à distância do órgão onde se originou, no fundo. São as chamadas metástases, não é? Absolutamente. Portanto, essas são as metástases. E, portanto, o cancro de mama metastático, que é assim que se chama, ou avançado, é uma fase da doença que, por definição, enfim, não falamos em cura, justamente devido àquilo que já falei, que é, não é uma situação de doença que seja abordável, por exemplo, com uma cirurgia que consiga remover toda a doença, salvo algumas exceções em que, eventualmente, a doença à distância da mama é de tão pouco volume e é tão localizada em alguns órgãos que também podemos retirar metástases de câncer da mama, mas isto não é o mais frequente. Agora, o que acontece é, nos tumores que são diagnosticados, felizmente, em fases em que estão apenas localizados na mama ou na área de drenagem da mama, que é habitualmente a axila, aí estes tumores podem ser, de facto, abordados com cirurgia. Isso não quer dizer que não tenham risco de mais tarde haver recidivas, inclusivamente à distância, ou seja, com metástases. Então temos que ir acompanhando. Absolutamente. Portanto, aí temos um dos que vigiar. desafios da sobrevivência é continuar a estar atento. Sim, eu E diria... durante quanto tempo é que nós temos que estar atentos? Ou seja, vamos supor que efetivamente o tratamento correu bem e, portanto, conseguimos de algum modo dar resposta a este desafio. Tem que ser durante a vida toda que continuamos a fazer um acompanhamento? Bom, eu acho que qualquer pessoa que teve um cancro no passado, individualmente, obviamente, tem que estar atenta até ao resto da sua vida. E o que a gente quer, sobretudo quem trata cancro, é que as pessoas vivam até muito velhinhas e acabem por morrer de outra doença qualquer que não o cancro. Mas só voltando um bocadinho atrás, Tiago, para isto ficar claro, nós muitas vezes fazemos tratamentos após a cirurgia, e estamos a falar de radioterapia, de quimioterapia, de hormonoterapia, quando falamos em câncer da mama, adjuvante à cirurgia, justamente para diminuir o risco ou a probabilidade de mais tarde haver recidiva. E isso depende do tumor inicial. Ou seja, há um tumor inicial que pode
fazer-nos querer reduzir esse risco, porque o risco é muito elevado, isso tem a ver com fatores de risco do tumor inicial, ou pode haver tumores que são apenas operados e fazem apenas um destes tratamentos adjuvantes, não fazem todos. Portanto, isto depende do tumor, das características do tumor inicial. Portanto, quando falamos da vigilância, e volta novamente à última pergunta que me fizeste, se temos que vigiar quanto tempo, se é a vida toda, isso também depende do tipo de tumor que nós operamos, ou seja, do tumor original, porque há tumores que de facto têm um risco muito grande de recaída, há tumores que têm um risco muito grande de recaída precoce, há tumores que têm um risco de recaída mais tardio, às vezes ao fim de 10, 15 anos, e portanto naturalmente a vigilância e aquilo que nós vamos fazer de vigilância é muito diferente de doente para doente. E que, de uma forma geral, que efeitos secundários é que podem resultar do tratamento que nós utilizamos caracteristicamente para o cancro da mama? Portanto, há desafios associados à sobrevivência, sobretudo, e felizmente as pessoas sobrevivem cada vez mais em consequência da evolução da ciência e também do olhar muito atento e muito próximo dos médicos, mas que efeitos secundários é que nós conseguimos identificar em consequência do cancro da mama e particularmente do tratamento que é aplicado para tratar o cancro da mama? Claro, e eu acho que essa é uma questão essencial quando falamos de sobreviventes, porque de facto eu costumo dizer isto também muito aos meus doentes, só quem sobrevive é que fica cá para contar a história e tudo aquilo que o tratamento deixou como sequela, e de facto são muitas, porque como estamos a tratar uma doença que infelizmente pode matar, também estamos a fazer tratamentos que têm muita toxicidade, e nós só estamos dispostos a fazer um doente passar por um tratamento que pode ser tóxico, porque estamos a tratar uma doença que tem a sua gravidade. Claro. Mas indo direto à questão, portanto, começando logo pela cirurgia, que já começamos com a cirurgia, e tendo em conta que é um tratamento que muitos doentes com câncer da mama acabam por fazer, as sequelas cirúrgicas são aquelas que ficam, são eventos adversos também, é uma cirurgia, não é um medicamento, mas também ficam sequelas, sobretudo as relacionadas com a mutilação a nível da mama e a nível da axila. Mas pegando, e peço desculpa interromper, mas nesta componente da cirurgia não é possível fazer a reconstrução para de algum modo minimizar até mesmo o impacto emocional que eu acredito que exista nestes casos? Claro que sim, aliás nós fazemos, felizmente e cada vez mais, cirurgias conservadoras, ou seja, em que conseguimos tirar o tumor sem termos que fazer uma mastectomia, ou seja, tirar a mama toda. Muitas vezes não tem que se tirar Muitas a mama vezes toda. não, felizmente, e cada vez mais, sobretudo se fizermos os tais tratamentos que disse há pouco, antes da cirurgia, que conseguem fazer com que o tumor reduza o seu volume antes de ser operado e depois permita uma cirurgia conservadora. Portanto, a cirurgia conservadora é uma forma de contornar a questão mais evidente da mutilação, que é ter que tirar uma mama inteira. Mas mesmo que tenhamos que fazer uma mastectomia, e há razões técnicas que às vezes obrigam, a reconstrução está contemplada e, obviamente, é uma preocupação que temos sempre nos sobreviventes de câncer da mama. Até porque calculo que, no caso de uma mastectomia, em que vamos agora falar no caso das mulheres, enfim, removem a mama de forma completa, isto pode ter um impacto muito grande até mesmo do ponto de vista emocional. Existe aqui alguma articulação, eventualmente, com um psicólogo, com alguém que possa acompanhar esta jornada para minimizar o impacto emocional que possa existir? Sim, claro. Aliás, tanto para os doentes que acabaram de ter um diagnóstico e que ainda estão ativamente a tratá-lo, como naqueles que felizmente ultrapassam a doença e acabam por ficar, às vezes muitos anos, com sequelas dos seus tratamentos oncológicos, em todas estas fases é muito importante uma coisa, que é a abordagem multidisciplinar. E a abordagem multidisciplinar não passa só pelo cirurgião, pelo patologista, pelo oncologista, que estão preocupados, obviamente, com questões muito técnicas e biológicas da doença, passa também pelo papel que todos os outros profissionais de saúde podem ajudar nesta situação, nomeadamente os profissionais de saúde mental, que incluem, obviamente, psicólogos e os colegas da psiquiatria. Portanto, habitualmente, obviamente, podemos sinalizar mais os doentes em que, por virtude do seu percurso e também da sua estrutura psicológica, apresenta evidência de mais stress emocional, mas, por definição, todos os doentes devem ter uma abordagem psicológica ou psicossocial, se quisermos, porque, normalmente, quando há um doente, não é o único que está doente, é o doente e o seu circuito mais próximo, nomeadamente a família,
família ou os cuidadores. A família também é incluída nesta conjuntura, ou seja, numa situação de cancro da mama, por exemplo, se estivermos a falar de um casal, o parceiro ou a parceira também pode intervir e apoiar, até mesmo se calhar em contexto de consulta e outros que se considerem relevantes, o doente? Sim, sim, claro que sim. E nós incentivamos muito a que os doentes venham acompanhados à consulta e que tenham, no fundo, alguém, enfim, do seu círculo mais próximo, nomeadamente da família, mas o esposo, a esposa, pais, irmãos, até amigos próximos, que os acompanhem nessa jornada, porque de facto é muito importante que tenham alguém do seu círculo a acompanhá-los neste percurso. E tornar-se-á certamente emocionalmente mais fácil também de digerir. Mas e que outros efeitos secundários é que nós conseguimos enumerar associados aqui ao tratamento do cancro da mama? Muito bem, portanto, em relação à cirurgia, obviamente já falámos da sequela, que tem esta tónica na estética, mas também funcional, porque, por exemplo, o esvaziamento axilar pode dar quadros de linfedema, portanto, o membro superior aumenta o seu volume porque a drenagem linfática deixa de se fazer naturalmente e, portanto, só para fechar aqui as complicações da cirurgia em câncer da mama, o linfedema do membro superior é das mais frequentes. Mas é reversível esse linfedema? Ou seja, nós conseguimos de algum modo, não é tratá-lo, mas reverter? Primeiro, deve ser prevenido o mais possível, porque o facto de haver um esvaziamento da axila, ou seja, de tirarmos os gânglios axilares, não é sinónimo de vir a ter linfedema. Há várias medidas e cuidados que o doente pode ter para evitar. Se ele, mesmo assim, acontecer, há várias estratégias, habitualmente sugeridas pelos colegas da Medicina Física e Reabilitação, e lá está mais uma vez a multidisciplinaridade, que ajudam na abordagem do linfedema e pelo menos a minimizá-lo, porque se ele se instala, dizer que ele é totalmente reversível é mais complicado, porque de facto pode ser irreversível. E que outros efeitos? Falando de efeitos secundários das terapêuticas médicas, ou seja, quando falamos de tratamento sistémico, sobretudo a quimioterapia e a hormonoterapia, eu diria que são os dois principais. A quimioterapia pode ter inúmeros efeitos secundários. Os imediatos são relativamente conhecidos de todos, portanto, a alopécia, ou seja, a queda do cabelo, por exemplo, com mais um contributo no impacto sobre a imagem corporal, e aí, obviamente, é importante mais uma vez a abordagem psicológica e tudo aquilo que possamos fazer para diminuir esse impacto, como por exemplo utilizar uma cabeleira, sugerir um lenço bonito, enfim, depois cada doente tem a sua estratégia. Mas esta alopécia é reversível, ou seja, uma vez concluído o tratamento, o cabelo volta a crescer? Sim, habitualmente a quimioterapia que usamos habitualmente em câncer da mama induz uma alopécia que é reversível. Isso é uma mensagem importante, por exemplo, dar ao doente quando vai começar a quimioterapia, é que o cabelo acaba por crescer mais tarde. Mas a quimioterapia depois pode dar, por exemplo, e é relativamente frequente, alguns tipos de quimioterapia que são muito utilizados em câncer da mama, uma neuropatia periférica, ou seja, uma alteração da sensibilidade, sobretudo das mãos e dos pés. Isto é uma coisa que pode ter um impacto importante na qualidade de vida dos doentes e até na sua atividade laboral, por exemplo, se ainda trabalharem, sobretudo se trabalharem com atividades que seja preciso a sensibilidade dos dedos e que seja preciso destreza física. Mas essas neuropatias acabam por passar, digamos assim, ao longo do tempo? É mais ou menos como o linfedema, temos que tentar preveni-la ao máximo, ou seja, monitorizar durante o tratamento com quimioterapia, ou seja, o melhor é mesmo prevenir e evitar que ela surja. Se ela surgir, existem algumas terapêuticas de suporte, com a ajuda, por exemplo, dos colegas da neurologia, mas pode, de facto, chegar a uma situação que não é totalmente reversível, embora, de facto, a prevenção seja o mais importante e, sobretudo, evitar que se desenvolva uma neuropatia grave. Isso, apesar de tudo, é raro, felizmente, e, portanto, os doentes conseguem fazer o seu tratamento, mesmo que tenham uma neuropatia pouco grave. Em relação a outros efeitos secundários, depois há os gastrointestinais, que são relativamente frequentes durante o tratamento, como náuseas, vômitos, diarreia. Isso é muito importante, sobretudo sublinhar, quando o doente vem iniciar o tratamento, que deve aderir à terapêutica de suporte. Existe muita terapêutica de suporte hoje em dia. Em relação a terapêuticas que induzam efeitos tardios, eu gostaria de acabar pelo menos com os da hormonoterapia. A hormonoterapia é muito utilizada num subtipo de câncer da mama, já que falámos que existem vários subtipos, que é o subtipo
vulgarmente conhecido como hormonal, porque expressa receptores hormonais. Nesse subtipo nós utilizamos muito hormonoterapia, ou seja, terapêutica que não é quimioterapia e que manipula diretamente estes receptores hormonais. Não sendo quimioterapia, não tem os efeitos secundários da quimioterapia e, portanto, não tem efeitos secundários tão exuberantes, mas tem efeitos secundários que, sendo menos graves, são prolongados no tempo e podem ter um impacto importante na qualidade de vida, sobretudo ligados àquilo que é uma menopausa induzida medicamente. Portanto, pode dar afrontamentos, pode dar osteoporose e, por via disso, artralgias e dor óssea, pode dar alterações da vida sexual, por exemplo, do casal, pode dar também alguma fraqueza do cabelo e das unhas. Portanto, há uma série de alterações que a mulher vai pressentir e, sobretudo, se for nova e, portanto, ainda não está na idade natural da menopausa, isso vai-se fazer sentir afrontamentos, portanto, uma série de efeitos secundários que não devem ser menosprezados, porque hoje em dia, de facto, a grande maioria dos estudos que se debruçam sobre a hormonoterapia mostram que existe uma taxa, apesar de tudo elevada, de falta de adesão ao tratamento por causa destes efeitos secundários. E, portanto, no fundo, a doente deixa de se tratar porque privilegia a qualidade de vida. E isso, para quem está a tratar deste lado, deve ser uma mensagem importante para perceber até onde é que nós podemos ir com o risco-benefício. No fundo, acaba por ser aqui um equilíbrio delicado, mas certamente os médicos também estão muito atentos a esta dimensão e tentam sempre minimizá-la. Hugo, quando estava a preparar este episódio, encontrei um efeito que me, de algum modo, intrigou, que se chama Chemiobrain. O que é isto? Muito bem. O Chemobrain é um nome que tenta abarcar uma série de alterações, sobretudo a nível neurocognitivo, nas doentes que são submetidas à quimioterapia. Isso não acontece apenas no câncer da mama, mas como temos muitas doentes com câncer da mama, porque, como dissemos no início, é um tumor muito prevalente e, portanto, muito tratado, foi uma entidade que começou a ser estudada muito em câncer da mama. Portanto, são uma série de alterações cognitivas que passam muito por alterações da memória, da destreza mental, que as doentes acabam por mencionar muito frequentemente depois de terem feito a sua quimioterapia. Portanto, a base biológica para isto ainda não está definida, é muito difícil de perceber o que é que acontece efetivamente no cérebro que faz com que estes sintomas apareçam. Mas, já agora sublinhar que isso não é só a quimioterapia, chama-se Chemobrain porque começou a ser estudado neste contexto, mas, por exemplo, em câncer da mama nós sabemos que as alterações hormonais, de que já falámos aqui hoje, podem ter também grandes efeitos também a nível do sistema nervoso central, com alterações que, aliás, já acontecem, e é do nosso conhecimento, na menopausa natural, ou seja, em quem não teve câncer da mama. E que também pode a hormonoterapia, comprometer a função cognitiva, ou seja, a mensagem é o Chemobrain são alterações cognitivas após o tratamento de câncer da mama, não necessariamente associadas só à quimioterapia, apesar de se chamar Chemobrain. E vou correr o risco de me repetir, porque já perguntei isto 2 vezes, mas eu acho que interessa mesmo a quem nos está a acompanhar. E são ou não são reversíveis? Pois, depende. E mais uma vez tentamos, sobretudo, batalhar na prevenção, certo, que é sugerir no fundo, mas a prevenção também é, enfim, baseada em dados que não são propriamente científicos puros, como nós costumamos dizer. Portanto, incentivamos muito, no fundo, uma espécie de uma fisioterapia cerebral, ou seja, é estimular o cérebro, portanto, fazer palavras cruzadas, ir ao cinema, ir ao teatro, estimular e não deixar o cérebro preguiçoso, digamos assim. Portanto, mas isto é com base numa evidência que, apesar de tudo, é escassa, porque, como digo, esta entidade clínica já está bem descrita do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista da sua fisiopatologia ainda não está bem tão esclarecida e, portanto, o tratamento também é muito complicado. O que sabemos que a melhor forma de tratar, digamos assim, é prevenir. Portanto, vamos começar sempre pela prevenção do cancro da mama. E a última pergunta que tenho é: que mensagem é que gostarias de deixar a quem nos está a acompanhar nesta ótica da prevenção, ou não estivéssemos nós em outubro, o conhecido Outubro Rosa?
Bom, a mensagem que eu diria principal é, como aliás para todas as doenças, é estarmos atentos ao nosso corpo. Portanto, devemos conhecer o nosso corpo e reconhecer, no fundo, aquilo que é uma alteração ao padrão habitual e, sobretudo, uma alteração ao padrão habitual que seja persistente, nova a partir de determinada altura e persistente. E estamos a falar, obviamente, de alterações na mama, mas estamos a falar de outras alterações a nível geral, porque, como já disse aqui também, já tive a oportunidade de dizer, às vezes, infelizmente, o câncer da mama manifesta-se também em fases avançadas. Depois, e isto é aquilo que pode partir do próprio, não é? Depois há os programas de rastreio do câncer da mama, que me parece que a mensagem é adiram ao rastreio do câncer da mama, porque o rastreio consegue, pelo menos é a evidência maior que temos da ciência, consegue diagnosticar mais tumores e mais precoces. E, portanto, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais eficaz é o tratamento. E, portanto, isso tem impacto depois na sobrevivência dos doentes e no sucesso do tratamento individual. Muito bem. Hugo, muito obrigado por mais uma presença nas segundas de conversa. Foi um gosto. Obrigado. E quanto a si que nos esteve a acompanhar, portanto, já sabe que a prevenção é absolutamente essencial neste contexto. Dizer-lhe, e não me esqueci de si, que porquê que estamos num Outubro Rosa? Qual é que é o motivo pelo qual chamamos então este mês de Outubro Rosa? Na verdade, estamos a falar de um movimento que começou nos Estados Unidos da América e que a Liga Portuguesa contra o Cancro de algum modo abraçou no sentido de promover a prevenção e o rastreio associado a este tipo de cancro. Dizer-lhe também que a Liga desenvolve um programa de rastreio de cancro da mama, portanto existe um conjunto de unidades móveis distribuídas pelo país que têm então como objetivo precisamente a realização de mamografias gratuitas que permitam identificar ou não um quadro que mereça uma atenção superior, mas de facto aquilo que é muito importante neste caso é aceder ao website da Liga Portuguesa contra o Cancro, à área do programa de rastreio do cancro da mama, para saber mais onde é que estão estas unidades, como é que pode fazer parte do rastreio, porque lembre-se que de facto que a prevenção é sempre a melhor abordagem que podemos ter a este nível. E para além disso, o que é que eu digo sempre em todos os episódios das segundas de conversa? É que existe uma linha telefónica, a linha Cancro, cujo número é 808-255-255 e ela está disponível todos os dias úteis das 9 até às 18 e aqui vai encontrar um conjunto de profissionais prontos para responder a todas as suas questões. Digam elas respeito a um caso individual ou a alguém que lhe seja próximo e que esteja de facto também aqui a passar por um momento mais desafiante ou que tenha de facto alguma dúvida associada a este tipo de cenários, portanto um eventual cenário de cancro. E resta-me então agradecer-lhe por ter estado desse lado a acompanhar mais um episódio das segundas de conversa. Já sabe que eu gosto muito de conversar consigo, neste caso está a ser unidirecional, mas eu gostava também de a ouvir e por isso convido a dar-nos então o feedback que nos quer apresentar para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E chegamos então ao final de mais um episódio das segundas de conversa feitas para si e a pensar em si. Chegamos ao final, mas vamos marcar o nosso próximo encontro, porque senão isto não tinha piada nenhuma, e portanto voltamos a ver-nos no dia 25 de novembro, onde vamos falar, repare bem, sobre sexualidade e cancro, impacto no pós-diagnóstico e tratamento. Vou estar à conversa com dois convidados, Rui Soares e Ricardo Godinho, do grupo multidisciplinar de Oncossexologia no IPO de Coimbra. E por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das segundas de conversa. Até lá, fique bem.